eu sou o professor Antônio Marcos, aqui da Escola Bahia do Espinheiro, e hoje vamos falar sobre os temas que são as datas comemorativas agora do início do mês de julho. O dia 2 de julho a gente comemora a independência do nosso estado, do estado da Bahia, e no dia 5 de julho comemora a emancipação política do nosso município. Vamos por partes, um de cada vez. A independência da Bahia comemora-se no dia 7 de setembro, mas comemora-se também no dia 2 de julho. Por quê? No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu o grito da independência às margens do rio Ipiranga, mas antes dele dar esse grito, já tinha acontecido vários outros fatores que culminaram nessa questão da independência do Brasil, como a vinda da família real. O Brasil se tornou um reino unido a Portugal e não mais apenas uma colônia, a criação da Marinha do Brasil, a criação de universidades e vários outros fatores. E aí, também depois que aconteceu o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822, não já quer dizer que o Brasil já se tornou independente a partir do grito da independência. Aconteceram vários fatores também depois, como, por exemplo, teve que ter articulação política, que tudo depende da política. E essas articulações foram com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, os primeiros que declararam a independência do Brasil, que reconheceram a independência do Brasil. E quando a família real portuguesa veio para o Brasil, eles trouxeram para cá mais de 11 mil pessoas. Essas 11 mil pessoas estavam tendo muitos privilégios nesses 14 anos que eles estavam aqui. E não estavam gostando de dividir esses privilégios com brasileiros, digamos assim, pessoas que já eram aqui do Brasil, principalmente da elite brasileira, que estava com esse projeto de independência que foi apresentado a Dom Pedro por José Bonifácio, e Dom Pedro acabou aceitando. Então esses portugueses que estavam querendo manter seus privilégios eram contrários. E quando Dom Pedro deu o grito da independência, que o Brasil se tornou independente de Portugal, eles viram que não tinha como ficar no Rio de Janeiro, porque tinha lá a Marinha, tinha já o Exército. Eles pensaram, não, vamos voltar lá para Salvador. A gente já estava instalado lá, e lá já tem toda uma estrutura, que lá era a capital do Brasil. Voltaram para Salvador e queriam continuar dominando essa parte aqui da Bahia, do Nordeste como um todo, mas principalmente a partir de Salvador, né? E por conta disso, o exército brasileiro tinha que expulsá-los daqui, porque senão era uma ameaça, tinha que expulsá-los de Salvador. Então, o exército brasileiro, como era pequeno ainda, era recém-criado, não tinha tanta estrutura, o Brasil buscou a ajuda da Inglaterra e da França. E foi aí que chegou o general Labatut, que era um francês importantíssimo, que foi importante na articulação, até mesmo com o pessoal da região de Salvador, os brasileiros que ajudaram a expulsar os portugueses. Principalmente os grandes produtores de cana-de-açúcar ajudaram, né? Porque na época cada produtor tinha seus capangas, digamos assim, a sua segurança particular. E tudo isso foi enviado para entrar em combate com os portugueses para expulsá-los de Salvador. E foram várias batalhas em Salvador. Porém, eles estavam resistindo. Foi aí que o general Labatut teve a brilhante ideia de fazer um cerco para impedir a chegada de alimentos na região de Salvador. E com isso eles perceberam que estava ficando escasso os mantimentos. E quando foi no dia 2 de julho, na Batalha de Pirajá, eles
se renderam e foram embora da Bahia. Por isso que no dia 2 de julho é comemorado o dia da independência do Brasil. Foi o dia da Batalha de Pirajá, a última batalha, quando eles se renderam e foram embora para Portugal. Certo? E aí é importante a gente lembrar de figuras importantes como a figura do caboclo, que é a mistura, digamos assim, um mestiço, que é o caboclo mistura de negro com índio, com branco, que foi muito importante durante essas batalhas. Teve também uma importância muito grande de Maria Quitéria, que era mulher e era comandante do exército. Então aí para essas pessoas tiradas a feministas, a história reconhece Maria Quitéria como uma heroína de guerra, dessa guerra que teve. Teve também a Ana Nery, que era importantíssima na questão da médica, que sempre tem feridos nas guerras, né? E então é mais ou menos isso o resumo da história do 2 de julho. É por isso que canta no hino da independência, no hino de 2 de julho. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Então é isso, gente. Agora, sobre a emancipação política de Campo Alegre de Lourdes. Vejam só. Essa região aqui, a qual faz parte do nosso território, Campo Alegre de Lourdes, até 1817, pertencia ao estado de Pernambuco, não era da Bahia. Aí, lá no estado de Pernambuco, teve uma revolução já querendo a independência, no ano de 1817. E Dom Pedro conseguiu, digamos assim, contornar a situação e, em punição, como resultado de punição, tomou essa parte dessa terra de Pernambuco e cedeu para a Bahia. Então, mas aí, o que acontece? Essa região se desenvolveu pela criação de gado, como tem a lagoa ainda hoje, só que hoje ela não enche tanto como antes. A lagoa praticamente não secava. Então se desenvolveu a criação de gado aqui. Aí, basicamente, aqui pertencia ao município de Remanso. E era basicamente as duas fazendas, a Fazenda Campo Alegre e a Fazenda Peixe. E aí começaram-se as articulações para a emancipação política dessa região, para se dividir de Remanso. E tinha o projeto inicial, era para o Peixe ser a cidade. Mas aí o pessoal aqui de Campo Alegre, mais bem articulados, com os deputados politicamente mais articulados, conseguiram puxar para cá, para a fazenda, que já não era mais apenas uma fazenda, já era uma vila chamada Vila Catito, e conseguiram com esse projeto a emancipação política de Campo Alegre sendo a sede do município, e o Peixe continuou sendo um distrito. Então, essas articulações aconteceram e no dia 5 de julho de 1962 foi decretado no Diário Oficial a emancipação e a criação do município de Campo Alegre de Lourdes. E daí para cá são 59 anos de história, muita história desse povo guerreiro, batalhador, trabalhador e povo humilde, mas muita gente batalhadora, e tem muito estudioso também aqui na nossa região. E infelizmente o desenvolvimento chega aqui a passos lentos, mas está chegando. A gente tem aí umas promessas de melhoras e dias melhores. Então, gente, era isso. Se você gostar, clique em gostei aí, se inscreva no canal e até mais.